na igreja e das irmãs, não é? Então nós damos graças a Deus por isso que nós podemos orar uns pelos outros e encorajar cada pessoa. Nós vamos então só orar agora. Eu sei que há algumas pessoas que estão enfermas. Okay. O irmão Abreu, não sei se ouviram deste lado, o irmão Abreu teve uma trombose ontem e está paralisado, acho que está no hospital, fala, mas não consegue ainda mover o corpo, não é? Todos aqueles irmãos que conhecem o irmão Abreu, se quiserem saber mais, podem falar com a irmã Zulmira, que ela é a irmã que está sempre preocupada a falar, visitar e orar, graças a Deus por ela e o esposo que têm sempre esse cuidado. Então vamos orar para o irmão Abreu. Mais alguém que conhece alguém que precisa de oração? A irmã Branca também. A gente continua a orar por ela, a esposa do nosso irmão Monteiro, a nossa irmã também. Há várias pessoas que a gente sabe que torna-se difícil estarem aqui por causa de certas enfermidades, não é? Então nós temos que dar graças que nós estamos aqui, não é? E agradecer, e a gente sabe o que é não poder estar aqui, não é? Então nós damos graças a Deus e vamos orar que Deus possa completar. E vamos orar também por a nossa irmã Marques, que também pediu orações a semana passada, aquilo que ela está a passar-se, e a gente depois no fim do culto também vai dar oportunidade para orar. Então vamos só pôr de pé e vamos orar e interceder por cada pessoa que está a passar por situações assim difíceis. Eu vou chamar a irmã Zulmira só para vir orar. Eu sei que a irmã gosta de orar e quando ela ora a gente sente o poder de Deus, não é? Então vamos interceder por estas pessoas e ela já tem tido muitas experiências de ser curada por Deus. Então vamos interceder agora em nome de Jesus. Oh, graças te damos, Senhor. Tu és o Senhor dos céus e da terra. És o que vives, Senhor, no nosso meio. És o que estás em nós e conosco. Obrigado, És Jesus. o que nos dá vida, Senhor. Aqueles que estão caídos, tu tens levantado. E tu podes levantar aqueles que estão em grande depressão nesta hora. Tu podes fazer aquilo que nós não podemos, mas pelo teu Espírito Santo, tudo pode ser feito, meu Senhor. Pela graça e a misericórdia de Deus, porque só essa graça pode chegar até nós. Tu és aquele que vives, Senhor, e reinas. E olhas para os nossos corações, olhas para as nossas necessidades, olha para aqueles que estão aflitos, olhas para aqueles que estão caídos, meu Senhor. Levanta-os em nome de Jesus, dá-lhes vida e vida abundante. Senhor, que sejas tu trabalhando nos corações daqueles que estão longe de ti, meu Senhor. Abençoa e traz-los mais perto de ti. Senhor, que eles entrem pela porta que é estreita, meu Senhor, mas que nos leva a uma vida eterna. Ajuda, Senhor, os nossos familiares que andam nos caminhos mais distantes de Ti. Tu sabes os nossos desejos e os nossos corações. Jesus. Obrigado, Jesus. Atrai-os a Ti por amor do Teu Espírito Santo. Aquele sangue que foi vertido na cruz por todas as pisaduras daqueles que estão feridos. Meu Senhor, por amor a Ti, nós sabemos que só Tu és Deus, que só Tu podes estender a Tua mão divina sobre cada um dos Teus filhinhos e filhinhas, meu Senhor. E que nós possamos ver, Senhor, e ouvir os testemunhos maravilhosos que vamos ouvir de Ti, meu Senhor. Glorioso sejas Tu eternamente, porque Tu és o Santo de Israel.
És o que vives e o que reinas para Aleluia, sempre. És o Senhor. que estás no Obrigado, nosso meio Jesus. com poder e graça. Obrigado, Jesus. És o que vives e reinas para estar no nosso meio. Sim, Jesus. Oh, Rabassuri, Calabachara, Obrigado, aleluia. Jesus. A minha alma te louva e te bendiz por aquilo que tu és. E por aquilo que tu vais fazer, meu Senhor. Só pelo sangue de Jesus nós somos libertos. Nós somos curados. Nós somos tratados por aquele sangue divino que desceu na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Muito e muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, esperamos por Ti, Senhor, e confiamos em Ti para sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Podem assentar-vos. Amém. Então nós damos o bem-vindo a todos, aqueles que estão aqui ou aqueles que talvez vão ver em casa. Nós damos o bem-vindo. Não sei quem é que se lembra o que é que a gente falou a semana passada. Ok? As 10 virgens, não é? Ainda bem, às vezes a gente nem consegue lembrar o que é que comeu ontem, não é? Então eu falei no sentido das 10 virgens e o título era que breve Jesus vai voltar. Pelo menos uma pessoa disse amém. A gente cantávamos aquele coro, não é? Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Os irmãos sabem, todos estão numa expectativa. Eu esta semana vi um vídeo que era os muçulmanos a dizer que o fim está a chegar e o dia do julgamento está às portas. Os muçulmanos. Porque eles, o Maomé disse que iam acontecer certas coisas e a gente sabe que a gente não crê. Mas até eles próprios estão a dizer que o dia do julgamento está a chegar. Então isso mostra que os sinais aqui no mundo são visíveis. E a semana passada eu falei e perguntei se nós temos óleo nas nossas vasilhas, não é? Será que a gente está pronto para a vinda de Jesus? Porque quando Ele vier à meia-noite, só aqueles que estiverem prontos. E graças a Deus por a graça de Jesus, porque se não fosse a sua graça, nenhum de nós que estamos aqui íamos para o céu. Nenhum. Porque a gente todos temos erros e todos pecamos. Não é? Talvez se eu perguntasse do nascer do sol até agora, quantos de nós já pecamos? Há várias pessoas que iam levantar as mãos, não é? A Patty, talvez no caminho para aqui, entrou um táxi em frente dela e ela disse umas coisas. Ela não fez isso, mas só estou. Há coisas que acontecem que nos afetam. Mas é muito importante, irmãos e irmãs, e é isso que eu quero continuar a falar. Eu falei sobre o azeite, o óleo fala sobre o Espírito Santo. Nós, às vezes, como crentes, a gente diz, eu já aceitei o Senhor, e, não é? É uma coisa diferente quando a gente... Os irmãos sabem que no tabernáculo, a primeira vez no tabernáculo, quando tinha lá as velas, aquelas 7, e tinha o altar do incenso, os irmãos sabem que nessa primeira vez, quem pôs fogo naquilo foi Deus. Estão a ver o que eu estou a dizer? Então, a primeira vez, quando as velas acendearam, foi Deus que... Deus é que trouxe o fogo.
Mas depois foi a responsabilidade dos sacerdotes e os sumos sacerdotes para manter aquele fogo. Da mesma maneira, quando nós aceitamos Jesus e fomos cheios do Espírito Santo, Ele é que começou o fogo. Mas agora a responsabilidade é nossa para manter esse fogo. Será que a gente está... Porque alguém disse que não há escuridão. O que há é falta de luz. Quando não há luz, aí há escuridão. E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Então, onde nós vivemos, onde nós estamos, devia haver uma luz, devia haver esperança. Seja que nós estamos a viver num lar ou estamos a viver... Eu posso dizer com certeza que onde eu vivo, as pessoas ao meu redor, sejam jardineiros, sejam empregadas, sejam vizinhos, eles sabem que eu sou crente. Eles conhecem. Porquê? Porque eu quero refletir a glória de Deus que está dentro de mim. Os irmãos e as irmãs podem dizer, mas é difícil, pastor Abel, porque não é? Eu sou uma pessoa de idade, não é? Mas a gente, da maneira que a gente vive, da maneira que a gente está a viver, está a demonstrar em quem nós queremos. Não é só estar aqui, olhar para os irmãos e as irmãs. Eu posso ver, e eu conheço que há algumas pessoas aqui, eu não vou mencionar nomes, que estão em dor, algumas pessoas que estão a sofrer. Mas é uma inspiração para mim para ver os irmãos e as irmãs ainda com as mãos levantadas, a dançar. Não se importam, porque sabem que é importante louvar ao Senhor. É importante. E nesta manhã eu queria só continuar a falar neste respeito, no sentido de quem é que nós somos e aquilo que nós devíamos ser. E eu queria só ler aqui uma passagem para os irmãos e as irmãs meditarem. Se a gente abrir as nossas Bíblias, em Filipenses 3, versículo 7 a 11. Filipenses 3, versículo 7 a 11. Eu já compartilhei isto com alguns irmãos na parte inglesa, mas eu creio que os irmãos, nós somos a mesma igreja, o mesmo corpo, e graças a Deus por aquilo que a gente está a conseguir. Eu não sei, mas eu continuo a dizer, há pessoas pregadores que quando começam o ano, falam sobre vai haver prosperidade, vai haver isto, vai haver sucesso, vai haver... Eu não estou a negar que essas coisas não acontecem, mas uma coisa eu sei, é que a cafeteira está a acelerar-se e as coisas estão a chegar a um ponto, se eu e o irmão e a irmã não estivermos a viver como devemos viver, sincronizados com o Espírito Santo, a gente não vai conseguir ultrapassar os desafios que estão aqui. Neste ano vai haver mais rumores de guerras. Neste ano vai haver mais guerras. Talvez os irmãos querem que eu fale uma coisa mais positiva, não é? Mas infelizmente isso é a realidade. Então o que é que diz assim? Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri
a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça aqui a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentro dos mortos. Quem aqui pensa que Paulo teve uma experiência com Deus? Acham que Paulo teve uma experiência com Deus? Onde é que ele teve a primeira experiência? Na rua de Damasco. O que é que aconteceu? Ele viu uma luz, viu algo, caiu do cavalo, ficou cego. Alguém aqui já teve uma experiência assim? Eu sei que talvez alguns já caíram do cavalo, não é? Mas não foi por causa de ver um anjo, ver a glória de Deus. Mas ele teve uma experiência real e ele foi usado por Deus para curar pessoas, orar por pessoas. Ele fez muitas coisas, mas o que é que ele disse aqui? Ele disse: a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Quem de nós aqui ainda está a dizer: Senhor, eu quero conhecer o poder da tua ressurreição? Os irmãos sabem que nós, como pentecostais e protestantes, que usavam naqueles dias mais, não é? Os protestantes eram aqueles que tinham os inhofes para o ar, não é? Não vou usar outras palavras porque senão... E é isso que eles diziam, porque a gente orava, estava sempre a orar. Que eles ainda possam conhecer a nós como pessoas que oram. Mas será que a gente hoje em dia ainda está a orar e a dizer: Senhor, que eu possa conhecer o poder da tua ressurreição? Quantos de nós aqui, e eu não vou pedir para levantar as mãos, quantos de nós aqui cremos que Jesus realmente ressuscitou? Há pessoas que falam muito na cruz e têm Jesus na cruz e falam sobre o poder da cruz. Mas os irmãos sabem que a palavra do Senhor diz que a cruz, o trabalho da cruz, ia ser em vão se Jesus não ressuscitasse. Para nós foi mais importante que ele ressuscitou, porque aí ele podia dizer: está consumado, está completo. Em 1 Coríntios 15, 17, a gente vai ler 1 Coríntios 15, 17. Diz: e se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Ouviram o que disse ali? Então, se Jesus foi para a cruz e ele ficasse lá na cruz, todos nós que estamos aqui íamos estar a viver nos nossos pecados. Agora, se ele nos ressuscitasse, a gente íamos todos para o inferno. Todos nós. Mas graças a Deus que ao terceiro dia,
graças a Deus que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E aí nós podemos clamar e dizer: ó morte, onde é que está o teu aguilhão? Ó morte, onde é que está a tua vitória? Porque Jesus ressuscitou. A gente cantava também: ressuscitou, ressuscitou e para o céu Jesus voltou. Mas voltará de lá e vai reinar. Eu creio na ressurreição. Os irmãos sabem que houveram mais de 500 pessoas que viram que Jesus estava vivo. Então, a história... Há aqui pessoas que gostam muito da história e estudar coisas. O nosso irmão Jacinto é uma pessoa que gosta de saber coisas e ver coisas e de estudar. Mas há aqui uma coisa. A gente pode crer que a ressurreição de Jesus aconteceu como uma história. A história, não é? Dizem que aconteceu e houve testemunhas e está escrito. E, não é? A gente vê que até antigamente, hoje estão a mudar, antigamente a gente diz nos anos antes de Cristo e depois dizemos nos anos depois de Cristo. Os irmãos sabem que hoje em dia eles vão mudar isso, já não querem usar mais antes de Cristo e depois de Cristo. Eles vão mudar para antes do início e depois do início. Então, até nos calendários já não se pode pôr antes de Cristo e depois de Cristo. Porque eles dizem que Cristo é algo que algumas pessoas creem, não todos creem. Eles creem que o universo não houve um começo por causa de um Deus. Foi uma gota de pó que explodiu e criou os passarinhos, criou os animais, criou a si, uma coisa de pó que explodiu. Um pó que é tão inteligente, criou tudo. Como é que a gente pode olhar para os passarinhos? Eu às vezes tenho passarinhos lá em casa e eles todos são diferentes. Um tem a cabeça vermelha e o peito com cores, o outro tem o peito vermelho. Como é que uma coisa de pó teve tempo para criar isso? A palavra do Senhor em Romanos 1 diz: a gente pode ver Deus na natureza, em tudo que a gente vê Deus. E a gente canta: é impossível eu não crer em ti. É impossível. Mas agora a minha pergunta é: será que o irmão e a irmã crê na ressurreição como algo que aconteceu na história? Ou será que está a ter essa experiência diariamente? A ressurreição de Cristo devia estar a acontecer nas nossas vidas diariamente. Agora já está mais calado, não há tantas pessoas a dizerem amém. É a mesma coisa como o óleo. O óleo devia estar a ser renovado. É algo que é ativo. Nós devíamos estar a buscar a presença do Senhor. Eu de manhã, quando eu oro, eu passo uns minutos a orar em línguas. Porquê? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si próprio. Então, eu não sei se os irmãos precisam edificar-se a si próprios, mas eu preciso. Neste mundo que eu estou a viver, há muitos desafios, muitos problemas, e se a gente não tiver um escape, a gente precisa de orar em línguas. Irmãos, quando eu morava em Bassónia e não era pastor, eu tinha um vizinho, não sei qual é o nome, eu tenho que ter cuidado do que é que vou chamar ele, não é? Mas ele era homossexual, o meu vizinho, já naqueles anos. E a gente estava a orar, e eu e a minha esposa estávamos a orar, e a minha vizinha, ela sabia que a gente estava a orar, que a gente queria um filho,
E naquele tempo, Deus prometeu que a gente ia receber um filho. E eu disse a esta senhora, e ela disse, não é? Como é que tu podes aceitar uma outra criança? E eu olhei para ela e disse, olha, tu tens um filho que é teu filho e ele é homossexual. Como é que tu podes aceitar isso? E ela calou-se. Mas depois esse filho veio ter comigo e ele disse, Abel, ele não sabia que eu era pastor, mas ele falou comigo e eu disse a ele, olha, eu estou a sentir que há alguma coisa que está a acontecer contigo. E ele disse, sim, sabes que à noite, ouçam bem, irmãos, os irmãos podem pensar que eu estou a criar histórias, mas isto é a realidade. À noite, quando eu estou a dormir, vêm ter pessoas comigo e têm relações comigo sexuais enquanto eu estou a dormir. Estão a ouvir o que eu disse? E não é ninguém que bate à porta. Ele diz que ele sente pessoas a tocar nele, e eu não vou entrar em muitos detalhes, mas... E eu disse, e como é que tu paras esse ataque? Ele disse, eu sou budista, então enquanto está a acontecer, eu começo a dizer... E depois eu perguntei, mas isso ajuda? Ele disse, não, mas eu depois faço mais alto. Os irmãos sabem que aqueles que são satanistas conseguem sair do seu corpo. E os crentes também podem. A Bíblia mostra-nos vários casos que eles estavam num lado, o próprio Jesus, e apareceu do outro lado. O discípulo foi ter com um eunuco que estava num sítio e apareceu lá. Como é que eles... Então hoje em dia o homem está a querer conseguir saber como é que ele pode, com o seu corpo, viajar de um lugar para o outro. Eu encontrei-me com um pastor angolano. Há aqui alguém da Angola? Aqui alguém da Angola. Ok, ali aquele... E ele diz que em Angola, eu vou usar a... Ele diz que em Angola há pessoas que praticam magia e voam numa vassoura. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? A gente pensa que aquilo é só... E ele diz que às vezes, de manhã, ele encontrava pessoas no chão, na igreja deles, inconscientes. Mas eles estavam a voar numa vassoura. Os irmãos pensam que eu estou a brincar, não é? Ali o irmão Marcos está a olhar comigo com os olhos assim grandes, a dizer, este pastor já bebeu muitos copos hoje de manhã, já não está... Há coisas que acontecem espiritualmente que a gente não está a par que estão a acontecer. Eles conseguem voar numa vassoura de um lado para o outro, mas é uma coisa diabólica. E porquê é que eles caíam? Eles caíam porque quando eles chegavam na presença de Deus na igreja, aquela força batia neles e eles chegavam aos seus sentidos e caíam. Os irmãos sabem que os hindus também conseguem agarrar em coisas, por exemplo, facas, e eles conseguem pôr na cara deles a faca e entra num lado e sai do outro lado. Há homens que tocam nestas bandas que eles chamam heavy metal, que faz assim muito barulho. Alguns jovens gostam de ouvir isso. Eles conseguem agarrar numa viola, partem a viola e metem dentro do corpo deles para penetrar e sair. Então havia um irmão na Índia que os hindus, quando eles fazem essa coisa de pôr alfinetes assim a espetar,
Eles passavam por a igreja dele e quando eles passavam, eles começavam a sentir a dor. Porque aquilo é espiritual. Eles fazem aquilo debaixo da influência do demónio e não conseguem sentir a dor daquela penetração de uma faca ou um pico. Então eu quero dizer aos irmãos que o poder da ressurreição é algo que é real. E quando eu e o irmão estamos cobertos por o sangue de Jesus, nós não devíamos ter medo das coisas que estão a acontecer ao nosso redor. Quando acontecem coisas aqui no mundo, se não é a vontade de Deus, nós não vamos morrer. O que é que a palavra do Senhor diz? Eu quero ler outro versículo. Jesus disse em João 11, 25. João 11, 25. O que é que ele disse lá? Declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Há aqui alguém que está vivo? Às vezes a gente estamos no corpo, mas estamos mortos. Estamos sempre a reclamar, estamos sempre negativos, falamos coisas. Os irmãos sabem o poder que há naquilo que a gente fala. O poder que há naquilo que fala. A gente fala. A nossa irmã, que era sua vizinha, Trindade, não era? Que faleceu há pouco. A filha dela e os filhos diziam: esta mulher, ela deve ser, não bater certo, porque ela falava para as flores. Os irmãos sabem que eles uma vez fizeram um teste, puseram flores com música clássica e flores com música diabólica. E sabem que as flores com música clássica viveram e tiveram flores e as outras morreram. As plantas sentem. Então, quando a gente fala para as nossas plantas, às vezes parece que somos malucos, não é? Mas elas sentem paz, elas sentem a vida, porque elas têm vida. Então nós, como crentes, devíamos... A palavra do Senhor diz: como é que da mesma boca pode sair água limpa e água suja? Como é que a gente pode, da mesma boca, dizer: glória a Deus, e depois saímos daqui: estes problemas, estou farto deste país, este presidente... Blá, 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 blá. Deus diz: mas como é que tu podes... Se eu sou a ressurreição e a morte, quem crê em mim... Quantas pessoas aqui creem em Jesus? E dizem: eu creio que Ele é a ressurreição e a morte. E Satanás não vai poder tirar a minha vida se Deus não deixar. Se não é o meu tempo, eu não vou morrer. Não importa, aconteça o que acontecer, eu tenho a vida. Os irmãos sabem que a Bíblia até diz sobre nós, cada um de nós, que nós próprios temos a vida de Cristo dentro de nós. Romanos 8, versículo 11. O que é que diz Romanos 8, versículo 11? Diz o quê? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou. Quem é que ressuscitou? A quem? A Jesus. Habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, é Cristo Jesus, há de vivificar também pelo seu Espírito que em vós habita.
Irmãos e irmãs, não sei se estão a perceber, aquele mesmo Espírito Santo que estava lá e ressuscitou de Jesus está dentro de nós. Não, os irmãos não estão a perceber. Eu não ouvi nenhum amém, é porque não estão ainda a perceber. Aquele mesmo Espírito de Deus, se nós já aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, esse mesmo Espírito está a habitar em nós. Nós temos vida, e não só vida, mas vida com abundância. Nós devíamos estar mais e mais a dizer como Paulo disse: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer mais. Irmãos, nós não podemos estar a viver no passado, no pão de ontem. Nós temos que todos os dias estar a dizer: eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero o seu Espírito mais e mais na minha vida. Eu quero senti-lo mais. Eu quero mais. Irmãos, na vida que a gente está a viver, há tantos problemas, há tantas coisas que estão a virar os nossos pensamentos para as coisas erradas. Mas quando a gente sabe que esse poder de ressurreição está dentro de nós, a gente confia que Deus está conosco. A gente não tem receio. A gente tem vitória. Há um tempo atrás houve aquela história de uma senhora de idade. Esta muleta por acaso deu jeito hoje. Ela estava em casa sozinha, numa fazenda, e ela foi à janela e ela olhou assim, e ela viu 2 ladrões entrar na propriedade dela. E ela, com o mais rápido possível que pôde, fechou a porta da frente. Depois ela lembrou-se: ei, mas eu deixei a porta aberta para o cão atrás. E ela, o mais rápido possível que ela... Quando ela chegou lá, os 2 gatunos já tinham entrado. E ela viu estes 2 homens e ela não sabia o que fazer. E o que é que ela disse? Ela só levantou as mãos e disse: Leão de Judá, acolha-me. E ela abriu os olhos e aqueles homens tinham desaparecido. Ela pensou: mas o que é isto? E ela foi à janela outra vez e lá estavam eles a fugir. E aqueles gatunos foram apanhados mais tarde. E eles perguntaram: mas o que é que aconteceu? E eles disseram: quando ela gritou, a gente viu um leão ao lado dela. E quem é que vai atacar uma mulher que tem um leão como amigo? E um desses gatunos entregou a sua vida ao Senhor. Irmãos, se a gente conhecesse e reconhecesse que nós temos o poder da ressurreição dentro de nós. Eu vou pregar mais aqui, porque aqui estão mais animados. Ali estão mais frios. Eu não sei se não têm os aparelhos ligados ou qualquer coisa. Nós temos a ressurreição dentro de nós. Nós não podemos morrer antes do nosso tempo. Deus disse, e essa ressurreição tem poder. Quando nós confiamos, quanto mais a gente sabe, o que é que isso tem poder? Esse poder está ali. Está a ver a velhinha? Tiraram a fotografia. Imagina entrarem numa casa de uma pessoa assim com um leão. Mas ela, naquela simples fé, disse: Leão de Judá, protege-me. Sem saber. Irmãos, o poder da ressurreição, esse poder
pode nos dar cura. Esse poder pode mudar a nossa família. Esse poder pode transformar a nossa situação financeira. Esse poder pode transtornar o mundo até, se a gente tem fé. A palavra do Senhor diz: será que uma cidade pode mudar em um dia? Eu conheço uma cidade onde Josafate que estavam pobres, até tinham que comer as fezes de pombos e cabeça do burro. E o profeta disse: amanhã, vocês vão ter tanto. E o capitão disse: é impossível. E o profeta disse a ele: amanhã mesmo tu vais morrer, por causa da falta da tua fé. Irmãos, não vamos pensar que este poder... A gente quando ora, assim: Senhor Jesus, ajuda-me. E os que estão na China, para onde é que eles olham? Quando a gente ora, esse Espírito está dentro de nós. Não é preciso orar assim. Ele está dentro de nós. Nós temos que dizer: o poder que está em mim, da ressurreição, eu creio, Senhor Jesus. A gente muitas vezes oramos sem estar conscientes que o Espírito que ressuscitou Jesus da morte está dentro de nós. O Espírito Santo. E esse Espírito Santo faz parte da Trindade. Esse Espírito Santo é o Pai, Filho e Espírito Santo. Está dentro de nós. E nós temos que manter isso. E esse Espírito de Deus, quando a gente vem para a igreja, ele está dentro de nós. Mas quando nós ajudamos, parece que há mais poder pentecostal. Manda fogo, Senhor. Antigamente a gente cantava isso tanto. Será que esse fogo diminuiu? E a única maneira que está a diminuir é se o irmão e a irmã não têm óleo. Será que a gente crê que Deus pode multiplicar as nossas finanças com esse poder da ressurreição quando a gente orar? Será que a gente crê, quando Deus dirigir, que a gente pode deixar de tomar medicamentos? Mas a filha de Sandra, a Sandra não está aqui hoje, temos que orar por ela. A filha da Sandra veio aqui e ela tinha um buraco no pulmão dela. E ela estava doente. E o médico deu a ela 24 comprimidos para tomar todos os dias. 24. Porque ele disse: eu não sei o que é que isso é. Ele disse para ela: volta daqui a 6 meses para a gente ver se tu vais morrer ou se tu vais conseguir. E ela veio aqui um culto de oração e ela veio ter comigo e Deus pôs no meu coração que ela tinha falta de perdão. Ela não queria perdoar pessoas. E quando eu orei por ela e ela pediu perdão e disse: Senhor, peço desculpa que eu não estou a perdoar aquela pessoa. Ajuda-me a perdoar. Quando ela orou isso, ela sentiu um fogo no pulmão dela. E naquele dia, Rosália, ela sentiu Deus dizer a ela: deixa esses comprimidos todos. Deus disse. Tem que ser Deus a dizer, não é? E ela parou de tomar. E passaram 2 semanas, ela foi ao médico. E ela disse ao médico: olha, podes tirar outra vez um sonó, que é ver como é que está. E ele disse: é muito cedo, tens que voltar daqui a uns meses. Ela disse: não, eu creio que estou curada. E sabem, quando ele fez o teste, que o buraco tinha completamente desaparecido. E ela ainda hoje está viva, sem tomar medicamentos. Porquê? Porque o poder da ressurreição está dentro de nós.
os problemas que a gente tem em casa, irmãos, nós temos a declarar. E às vezes não é fácil, nós estamos a passar por situações difíceis, irmão Monteiro, que não fazem sentido, mas a gente tem que sempre clamar e pedir que Deus possa. Não vamos só crer em ressurreição como uma história, vamos crer que essa ressurreição está dentro de nós agora. Quem está em Cristo, nova criatura é. Será que o irmão e a irmã ainda têm a mesma paixão para Cristo e as coisas de Cristo hoje, ou tem mais? Será que nós, irmã Araújo, ainda estamos a dizer: eu quero mais e mais de Cristo, eu quero mais do seu poder, eu quero mais da sua presença? Eu vou pedir ao Samuel para vir aqui, para a gente poder dizer: será que a gente está conscientes? O espírito de ressurreição não é só uma coisa que aconteceu num passado, é algo que a gente todos os dias pode ter. Todos os dias. Oh, irmãos, até esta manhã eu estava a orar, eu senti só a presença de Deus vir sobre mim. Eu disse: Senhor, como é que as pessoas podem dizer que Tu não és real? Se eu sinto a Tua presença, Senhor, Tu andas comigo como um amigo, Senhor. Oh, Senhor, eu sei que eu passo por dificuldades, mas maior é aquele que está em mim. Aquele que está em mim. Ele não está nas nuvens, Ele está em mim. O Criador dos céus e a terra, Ele veio e Ele está dentro de mim. Ele está dentro de mim. E se o irmão e a irmã aceitou como Salvador, Ele está dentro de si. E Ele até pode mandar essa doença sair. Ele pode. É a nossa fé que a gente tem que dizer: se o Espírito de Deus que está em mim, um fogo. Vamos só pôr de pé e vamos cantar este coro e vamos dizer ao Senhor: Senhor, não vamos pensar nem na nossa doença. Este domingo uma senhora veio à frente e eu estava a orar por ela na sexta-feira, desculpe, e ela tinha um problema das costas já há 20 anos. E quando eu comecei a orar por ela, ela começou a sentir a presença de Deus e eu nem orei. Eu nem sabia que ela tinha esse problema. Os irmãos sabem que ela foi completamente curada e aquele problema desapareceu há 20 anos. Mas quando ela começou a clamar, a dizer: eu quero mais de Cristo. Muitas vezes a gente ficamos amarrados. Estou doente, tenho este problema. Mas vamos entrar na presença daquele que sara, daquele que cura, daquele que nunca nos deixa. Aquele que é o Criador das céus e a terra, que está dentro de nós. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Oh Senhor, vamos levantar as nossas mãos e dizer: te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Senhor, oh Senhor. Nome sobre todos os nomes,
terra e os céus. Jesus venceu o pecado e a morte. Ele é maior. Ele é. Ele é. Vamos terminar mais uma vez. Ele é maior que o meu problema. Ele é maior que a terra e os céus. Jesus venceu o pecado e a morte. Ele é maior. Ele é maior. Ele é Deus. Amém. Vamos dizer à pessoa ao nosso lado: eu não sei se o irmão ou a irmã ouviu, mas o poder da ressurreição está dentro de si. Vamos dizer a alguém ao nosso lado: eu não sei se o irmão ou a irmã ouviu, mas o poder da ressurreição está dentro de nós. Amém. Se alguém precisar de oração por algum motivo, pode vir aqui à frente, que Deus possa abençoar, e vamos dizer: Senhor, põe azeite a minha lâmpada, Senhor. Eu quero mais da sua ressurreição. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição na minha vida. Obrigado, Jesus. Que o Senhor abençoe. Tenha um bom domingo. Amém.